Nós falamos do Vygotsky, de como... Ei, dona Marlene, seja bem-vinda! Nós vamos estar falando, então, dessa deficiência e do papel, né, da educação para essa deficiência, o quanto é importante. E a gente vai ver uma teoria que chama epistemologia genética do Jean Piaget. Esse Jean Piaget, até no encontro que nós falamos, no último encontro, foi sobre Vygotsky, lembra? Acho que vocês vão estar lembrando. Nós falamos sobre Vygotsky, a gente vai dar uma relembradazinha assim. Mas hoje a gente vai falar especialmente sobre um biólogo, né? Que ele estudou, depois ele se formou em psicologia e ele trouxe uma contribuição muito importante para a educação. Porque a pergunta dele é uma pergunta que todo mundo um dia fez e faz, né? Como que a gente aprende? Como que a criança aprende? Mas antes disso, eu vou começar falando do nosso próximo encontro. Olha só, terça-feira que vem, a gente vai fazer um encontro que vai ser, eu dei o nome de Hora de Cantar. Então, todo mundo hoje, eu vou pedir para escrever lá no chat, ou quem não lidar com o chat, pode escrever lá no WhatsApp. Acho melhor falar no WhatsApp, que é melhor que fica gravado. No WhatsApp vai escolher uma música de cantiga de roda que nós vamos cantar na terça-feira que vem. Terça-feira que vem vai ser só de canto. Não vai ter slide, quer dizer, de repente a letra da música eu até coloco, porque pode ser que tenha gente que não conheça, né? Mas a gente vai cantar. Então, preparem os gogozinhos, tá? Porque terça-feira que vem vai ser só a hora da gente cantar. Põe os meninos em volta para eles cantarem também. E para a gente fazer uma noite muito animada, semana que vem, na terça-feira. Então, semana que vem vai ser dia 9, certo? Aí, no dia 29 de julho, que é uma segunda-feira, nós vamos estar voltando para ter atividades na PAI. Então, nós vamos fazer na segunda, porque eu tenho que levar meu filho no médico na terça, lá em São Paulo. E como era dia de voltar, eu falei, boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Quando sobe a bolinha aqui que eu vejo. Né? Boa noite para todo mundo. É a primeira vez que eu estou participando. Ai, que maravilha! Seja muito bem-vinda. Nós aqui só temos pessoas animadas e alegres. Ai, amém. Graças a Deus, né? Isso mesmo. Junte-se a nós. Amém. Tá bom. Então, no dia 29, né, nós vamos fazer o 5º encontro. Aí na agenda já estava dia 13 de agosto, certo? E depois, no dia 26, que depois eu vou colocar essas datas aí no grupo também para vocês não esquecerem. Mas no dia 26, nós vamos fazer um encontro presencial. Um às 9 da manhã e um às 5 da tarde. Quem quiser participar nos dois, pode participar, tá? Esse presencial, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a música que a gente vai cantar semana que vem nos outros, para não esquecer, e nós vamos fazer as atividades, para vocês vivenciarem as atividades e depois fazer com os meninos em casa. Então, veja bem, no dia 26 de agosto, que é uma segunda-feira, vocês vão estar marcando na agenda de vocês, ou 9 da manhã, ou 3 da tarde, comigo lá na PAI. Ou se quiser os dois horários também pode. Nós vamos estar fazendo práticas, ok? O que vocês acharam dessas ideias aí?
Gente, abre o microfone para falar comigo. Ó, a Maria deu joinha, a Deise deu joinha, a Márcia deu joinha. Então, legal. Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui, levanta a mãozinha, ou então fala aqui, pode abrir o microfone, tá bom? Que eu tô aqui, ou então me chama, me toca no telefone, chama o WhatsApp, porque às vezes eu me distraio aqui na nossa fala. Mas então, o que que eu fiz? Eu fiz um pouquinho de lembrar. Até porque hoje nós temos pessoas novas aqui, maravilhosas, que estão chegando hoje. Então, eu fiz um feedback, assim, uns slides para a gente lembrar o que foi de importante que nós vimos até agora. Bom, nós vimos que é importante o quê? Um mediador para o menino aprender. Todos nós precisamos de um mediador, precisamos de um professor, precisamos de uma pessoa que vai orientar essa mediação, vai orientar essa aprendizagem. É esse mediador que vai atuar aqui, ó, o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. O Vygotsky, ele foi um teórico da educação que falou sobre essa importância da gente estar interagindo. E aí nós temos também o que nós chamamos de neurônios espelhos, que são os nossos neurônios que eles são capazes de imitar. Então, olha o quanto é importante o nosso exemplo e quanto é importante um condutor para aprender. Vocês acham que uma pessoa que não tem um professor aprende a ler e escrever sozinho? Que não tem alguém que seja um ser humano? Você acha que ele vai aprender? Por exemplo, uma criança aprende a ler e escrever com um cachorrinho? Fala, Daisy. Daisy. Você é a única que está com o microfone aberto. Uma criança aprende, uma pessoa aprende a escrever com um cachorrinho? Não. Aprende a escrever com um ser humano. Então, olha só, os nossos conhecimentos que a gente reporta à escola, reporta a materiais que sejam da área racional, o que que acontece? Ele precisa de um mediador que é humano. E na nossa cultura nós temos os professores, temos as mães, os responsáveis pelas crianças, né? Aí nós vimos também, né, sobre o papel da educação especial, o papel da educação inclusiva e qual é a função da PAI. A educação especial, quem se lembra? O que que a gente quer dizer com educação especial? Meu Deus, eu vou ficar falando sozinha aqui, não é possível. Ai, gente, por que vocês não falam comigo? Educação especial é a modalidade do ensino que vem a atender as pessoas, as crianças, os jovens, os estudantes, as estudantes. Os estudantes que precisam de um atendimento especial. Então, a educação especial ela é uma modalidade que vai lá do maternal, lá dos bebezinhos, até doutorado, pós-doutorado, que é o último grau, né, de aprendizagem que nós temos dentro do sistema educacional no Brasil. Então, a educação especial é um direito, né, da pessoa que tem alguma necessidade especial para aprender e ela está no nosso sistema educacional. Então, educação especial é isso. A gente fala dessa modalidade. O que que é educação inclusiva? Quem lembra? Ah, mas quando a gente estiver na presencial, gente, se vocês não falarem. Corri. A educação inclusiva é aquela que pensa no menino com a mesma oportunidade de aprender, mesmo que precise de aparatos diferentes, né? E qual é a função da PAI?
é suplementar e complementar o sistema educacional para que esse público, que é da educação especial, que são os nossos estudantes, aprendam. Isso nós falamos no último encontro. Então, nós falamos aí do direito, já passei para vocês. A gente falou da função da PAI, que é essa, né, esse quadrinho que mostra, né, uma pessoa falando, um professor, eu acho, né, falando, olha, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, a mesma prova, todos os bichinhos vão escalar aquela árvore. Ora, isso não é justo, né? O passarinho escala a árvore, não escala. O macaco escala, mas e o pinguim? O pinguim vive no gelo lá, não escala. O elefante, coitadinho, não escala mesmo, porque ele é muito grande, muito pesado. O peixinho vive na água, também não vai escalar. Então, olha só, será que a gente pode comparar isso com a escola? Se a gente não dá oportunidade para cada um dentro da sua característica, né, fazer aquela avaliação ou aquela atividade, nós não damos a mesma oportunidade. Então, essa é a função da PAI, é a gente olhar para a especificidade daquele estudante e trabalhar com suplementação e complementação para que ele aprenda melhor e aprenda, né, com todas as suas habilidades sociais, habilidades cognitivas, né, quer dizer, do intelecto, de lidar com as pessoas, seu desenvolvimento saudável, alimentação, né, alegria, que faz parte da nossa da nossa saúde mental. E aí nós vimos também a PAI, vimos que essa mãozinha com esse girassol, com esse coraçãozinho, né, é um símbolo da PAI, porque significa cuidado, significa uma equipe integrada, significa esse coraçãozinho amor para ensinar. Então vejam bem quantas coisas nós já vimos até no, no, na, no encontro passado, né? Escutamos a música da dança da estação. E aí nós vamos entrar no encontro de hoje, né? E a pergunta que esse autor fez, a pergunta que esse autor faz é: como a criança aprende, né? Jean Piaget, ele foi um biólogo, ele estudou biologia. Biologia são as questões das células, questões da formatação de todo ser vivo. Então, ele estudou o corpo humano, ele estudou as árvores, ele estudou as folhas, as flores. Então, a biologia ela vai estudar esse mundo microscópio, né, que forma os seres vivos. E ele, desde pequeno, ele tinha muita curiosidade de saber como o ser humano aprende. Como, né? Essa foi a pergunta que impulsionou as pesquisas dele. Como a criança aprende? E ele estudou e fez de cobaia as 3 filhas dele. Ele foi observando os filhinhos quando nascia, foi estudando, observando outras crianças e foi organizando a teoria que a gente chama de epistemologia genética. O Jean Piaget, ele ajudou e ajuda muito no trabalho com crianças. Por quê? Porque o Piaget, ele delineou algumas características típicas das idades. Então, por exemplo, um bebezinho quando nasceu, vamos dizer que nasceu ontem. A minha vizinha aqui teve nenenzinho, uma gracinha. Nasceu ontem, mas ela já nasceu, já tem 2 meses. Eu tô dando exemplo agora. Nasceu ontem, certo? Esse bebezinho já consegue aprender a falar?
Não. Por quê? Porque precisa de estruturas para ele aprender a falar. Estruturas cognitivas. A linguinha dele precisa ter organizações, né, para ela poder obedecer o cérebro e falar lá, babá, babá, nananana. Ele precisa entender o que ele vai falar. Se ele nasceu ontem, ele ainda não tem essa maturidade para falar, certo? Então, o Piaget, ele estudou todas as fases da infância, ele classificou essas fases e falou em que cada fase pode ocorrer certas situações de aprendizagem. E isso, para nós educadores, tanto pais quanto professores, é de extrema validade. Por quê? Adianta a gente ensinar um bebezinho a falar, um bebezinho recém-nascido? Não, a gente vai ficar lá na frente dele o tempo todo. Fala, nenenzinho, fala meu nome, fala meu nome. Não, nesse primeiro momento ele quer mamar e dormir, né? Para ele poder, ele está se adaptando no mundo exterior. Ele sai de dentro do corpo da mamãe, que lá, com a temperatura do corpo dele, né, na aguinha, apesar de que nos últimos meses ele tá apertadinho, mas ele vira para onde ele quer, ele tá sentindo calor da mãe, tá sentindo carinho, tá sentindo protegido pela bolsa aminoática, do líquido amniótico o útero, né? E quando ele sai, o que acontece? É um mundo novo. É frio, porque aqui não tem a temperatura de dentro do corpo da mãe. Ele começa a sentir fome, coisa que lá dentro da barriga ele não sentia. O pulmão abre, porque ele vai chorar. E imagina a dor que deve ser, né? E os cientistas já falaram que é uma dor muito grande quando o pulmão abre pela primeira vez para encher de oxigênio para ele poder respirar, por isso que ele chora. Então, olha, luz, né? Lidar com a luz aqui fora. Então, olha quantas adaptações o corpinho do ser humano bebê tem que se adaptar quando sai do corpo da mãe, quando ele nasce. Ele vai ter, diante desse mundo de coisas para fazer, você acha que ele vai ter tempo de aprender a falar? Não, nem estruturas biológicas. Então, Piaget, ele delineou essas fases que até hoje, e eu particularmente, eu sou apaixonada no Piaget, porque eu não sei como que um cara, né, que como que uma pessoa, um cara, coisa feia, Érica, como que uma pessoa, num tempo tão diferente do nosso, que não tem ultrassonografia, que não tem todos esses estudos do cérebro, né? Imagina quanto tempo ele deve ter ficado observando, deve ter anotado e deve ter, como que diz, ticado, né? De que, olha, aconteceu com essa criança, aconteceu com essa criança, aconteceu com essa criança, então é típico dessa fase. Se a gente fosse falar hoje em termos científicos, teria que ser uma pesquisa linear de muitos anos, no mínimo 4 anos. E ele, olha o quanto ele se dedicou. Então, eu particularmente, eu sou muito fã do Jean Piaget, porque até hoje todas essas fases realmente são comprovadas com o ser humano, essas fases do desenvolvimento. Então, não adianta a gente querer ensinar um bebê recém-nascido a falar, porque ele não tem estruturas para aprender, ele não tem estruturas biológicas para aprender. O corpinho dele não está pronto para aprender a falar com 1 dia de vida, com 2 dias de vida, porque ele tem outras funções, que é se adaptar nesse meio que nós estamos aqui fora do útero, né? No meio ambiente. Então, ele criou um campo de investigação que ele denominou de epistemologia genética, que é uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento
natural da criança. Esse nome epistemologia, né, ele denota da sua principal preocupação. Em primeiro lugar, ele se define como um epistemólogo. O que é um epistemólogo? É uma pessoa que reflete sobre os empregos da nossa ciência. Então, ciência mais estudo é epistemologia. Portanto, a primeira preocupação de Piaget diz respeito à forma como o conhecimento surge no ser humano. Como nós elaboramos o conhecimento, né? Como que a gente vai pensar as informações que nós temos no meio ambiente e a gente transforma isso em conhecimento. Porque uma coisa é o que a gente lê, é o que uma pessoa fala, é o que a gente vê, e outra coisa é o conhecimento. O conhecimento é algo mais elaborado, é uma coisa que nós vamos levar para toda a vida, porque ele advém de experiências. Então, junta informação mais a experiência e vai dar o conhecimento, tá? Em segundo lugar, a teoria dele, epistemologia genética, o objetivo é explicar a continuidade dos processos biológicos e cognitivos sem tentar reduzir os primeiros. Então, assim, não é porque o menino é grande que ele não vai aprender, porque ele está no meio de pessoas grandes, e não é porque o menino, às vezes, é menor, é pequeno, não vai aprender porque ele está no meio de pessoas pequenas. Então, o Piaget, ele deu, né? Acredito até que se ele tivesse aqui hoje, ele ia repensar nas idades que ele deu em cada fase. Porque, na verdade, não é dentro da idade de vida do ser humano, mas é na estrutura cognitiva do ser humano. A gente vai explicar isso com mais calma daqui a pouquinho. Então, o que ele viu? Né? O conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz. Ele fala que, por exemplo, quando a gente vai aprender o que é uma minhoca, né? Um animal minhoca, o que nós fazemos? Nós estamos passeando no jardim, vimos aquele bichinho, o que a gente faz? A curiosidade leva a gente a buscar o que é aquele bichinho pequenininho que está entrando na terra. Então, ele fala que esse querer, né, essa curiosidade, essa motivação, essa alegria de aprender, é o que faz a gente aprender, é o que faz a criança aprender. Todo mundo gosta de aprender uma coisa que dá prazer. Então, o Piaget fala que o aprendizado ele é construído pelo próprio aluno. E a sua teoria inaugura uma corrente que a gente chama de construtivismo. O construtivismo ele veio muito forte. E eu penso que, assim, lógico, numa história, né? Numa estrutura histórica, a gente tem muitos erros, muitos acertos. E acho que a educação exagerou um pouquinho na questão de como a gente deve instigar e deixar a criança buscar essas curiosidades. Só que vejam bem, tudo na vida é uma linha de dois pontos, né? Às vezes a gente fala, exagerou, o construtivismo exagerou, as crianças saem sem ler, sem escrever, porque é só quando elas querem. Só que a educação antes de Piaget, ela era uma educação tradicional, que as crianças só aprendiam o que o sistema queria. E elas não tinham chance, né, de construir. E aí, com os estudos de Piaget, e que se pensou nessa importância do indivíduo construir o seu próprio conhecimento quando ele quer,
Eu acho sim que a gente exagerou um pouquinho, teve uma polaridade, de repente teve uma febre de escola construtivista, que as crianças não seguiam mais regras, né, entre aspas, não tiraram a questão do ditado, da caligrafia, dos exercícios psicomotores. Só que aí o que aconteceu? O aprendizado para um mundo que é totalmente baseado em tecnologia, em velocidade, fez com que algumas crianças aparentemente ficassem sim atrasadas, né? Porém, nós percebemos que o ideal é o quê? É o equilíbrio. É ter motivação da criança? É muito importante. É a criança se expressar naturalmente? É muito importante. Mas é importante também as práticas que direcionam. Lembra que o Vygotsky falou? Que nós, educadores, é que temos a obrigação de saber para onde a gente leva a criança, para onde a educação vai ser importante naqueles estímulos, naqueles conteúdos de ensinar, porque é aquilo que o menino vai aprender. Então, essa construção, ela também é importante. E eu tenho um exemplo muito prático para dar. Por exemplo, mexer no celular. Se dá um celular para uma criança de 3, 4 anos, ele não consegue começar a mexer ali, e daí a um mês ele já sabe, já vai com o dedinho lá no desenho que ele gosta, já aperta. Então, isso é um exemplo do construtivismo. É ele querer aprender, né? Porque é algo que atrai, é algo que motiva, é colorido, tem música, é algo que tem, né, a ver com o interesse dele, né? A criança que gosta de bichinho, tem mil videozinhos, mil músicas de bichinho, né? Nós. Quem gosta de maquiagem aí, que nunca foi mexer num site de maquiagem, num Instagram lá de como se faz maquiagem e tal. Quem gosta de tricô? Quem nunca foi lá na internet para ver uma receita de tricô? Quem gosta de cozinhar? E a gente não aprendeu a mexer sozinho? Ou então pede para alguém ajudar e a gente não consegue? Mesmo aqui, quantas pessoas que falaram para mim, eu não consigo, eu não consigo. Quem eu tô lembrando? Dona Marlene. Eu não consigo entrar, não sei mexer nessas coisas. Aí quando eu falei, olha, só quando eu mandar o link, você clicar naquela frasezinha azul e tá aqui. Então, isso é um exemplo do construtivismo. Quando a criança quer, quando a pessoa quer, quando o estudante quer, ele aprende, porque pela vontade ele é capaz de construir conhecimentos. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Dá um joinha aí. A Márcia. Aqui, a Silvia quer falar. Fala, Silvia. Silvia Então, levantou a mãozinha. Fala, isso, meu bem. então, é perfeitamente isso que você falou. Eu tenho um menino, ele tem síndrome de Down e é autista. Então, ele está no colégio. Assim, aprender, assim, ele não pega nem no lápis ainda. Mas se você der um celular para ele sabe entrar no YouTube, ele sabe onde é cartão de Olha, memória, ele volta para frente, ele volta para trás, ele escolhe o desenho dele e assim olha. vai. Celular, é desenvolvido mesmo. É isso daí que você está falando mesmo. Então, Silvia, é isso que o Piaget fala. Ele fala que quando a gente tem esse interesse, quando a gente tem essa motivação, a gente extrapola os limites. Olha, se alguém virar para você e falar assim, Silvia, mês que vem eu vou te dar uma passagem para você passear lá em Paris. Você vai conhecer a Torre Eiffel, você vai conhecer aquele país francês, vai comprar perfume cheiroso, vai passear nos restaurantes da França, vai conhecer a, a,
A cultura francesa só tem uma coisa, Silvia, você tem que aprender francês até mês que vem. O que vai Ah, acontecer? eu ia me virar nos 30. Não é? Logo. Então é isso que o Piaget fala. Ele fala que quando tem essa atividade, quando tem essa vontade, né, quando a gente provoca a atividade, isto é, estimula a procura do conhecimento, o professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Então, olha só, o seu filhinho, a gente não tem que pensar, ele tem síndrome de Down. Ele não é síndrome de Down. Ele tem uma síndrome de Down, mas ele é capaz de aprender quando ele é motivado. E é por isso que eu falo, e aí eu coloquei até as figurinhas lá das criancinhas ouvindo, porque a música, ela por si só já é uma motivação. Nós sabemos que a música, ela vai organizar, ela vai atingir os dois hemisférios cerebrais e a nossa emoção. Então, a música de qualidade, porque também não é qualquer música, a gente vai ter que adaptar, né? Dentro de cada fase é indicado certas músicas que eu vou estar passando para vocês. Então, é importante a gente entender que tem coisas que elas por si só, dependendo da personalidade, ela vai estimular. Então, vamos dizer que a Silvia goste muito de sapato novo. Sapato. Vamos dizer que ela gosta de sapato. Tudo que eu puder ensinar por meio de sapato, eu já vou ter um interesse que é nato, um interesse que é natural. Por quê? Porque ela gosta de sapato. A criança, geralmente, eu trabalhei muito com os meninos, né, autistas, que eles gostavam muito de dinossauro. Então, muita coisa que eu tinha que ensinar da matemática, de contar, diminuir, né? As operações matemáticas, eu usava os bonequinhos do dinossauro, porque o próprio dinossauro já era uma motivação. Então, a história do dinossauro, eu lembro que tinha um dinossauro que tinha 8 filhos. Tinha um dinossauro que tinha 5 filhos. Ah, mas quem tem mais filho? O dinossauro daqui ou o dinossauro de lá? E eu sei que foi uma época que eu aprendi tudo quanto é nome de dinossauro. Mas por quê? Porque eles ficavam com atenção. Porque o que motivava ele era o dinossauro. Se eu for pegar o sapato para ensinar para a Silvia equação de segundo grau, provavelmente, se ela gosta de sapato, ela vai aprender com muito mais facilidade do que eu ficar pegando papel e número e entuchando o negócio na cabeça dela. Então, isso que o Piaget fala, ele fala que a gente não tem que pensar na criança com a capacidade que ela tem. A gente tem que pensar nela no que ela pode ser a partir dos interesses que ela tem para aprender. Entendeu? Então, ele falou muita coisa importante. Ele falou, por exemplo, sobre a inteligência. Para Piaget, como que se forma a inteligência? A gente tem 3 movimentos para ele. Um é o desequilíbrio. Então, é algo que me tira da minha comodidade. Quando eu tiro da minha comodidade, eu vou para, no meu interesse, eu vou para incorporar essa comodidade. Quer dizer, eu vou procurar saber, eu vou me interessar, vou sentir curiosidade. À medida que eu for manipulando aquela informação e movida pela motivação, eu acomodo. Por quê? Porque eu vou internalizando essas características. E aí eu me equilibro de volta. Então, por exemplo, a gente foi passear com a criança lá no Parque da Preguiça. Chegou lá, tinha um cara vendendo, uma carrocinha vendendo algodão doce. Nunca tinha visto algodão doce. O que a criança vai querer fazer? Aquilo ali é um desequilíbrio. Quando ela vê
várias pessoas comendo arroz doce, ela vê arroz doce não, algodão doce, ela vê o algodão doce, ela vê aquele formato colorido dentro do saquinho, né? Aquelas as pessoas tirando saco plástico, pegando aquele, ué, mas o algodão come, olha só quantas coisas. Isso é o desequilíbrio. Ele, ele chama de desequilíbrio. Aí ele fala: ai, mãe, eu quero algodão doce, porque eu quero ver, eu quero experimentar o que, que é isso. Então, até aí a gente está no desequilíbrio. Quando a mãe compra o algodão doce e dá para ele, que ele rasga o saco plástico, que mostra para ele que é para ele pegar um pedacinho, né, enrolar assim para virar uma bolinha, depois pode pôr na boca. Então, essa manipulação do algodão doce, o que ele sente quando ele coloca o algodão doce na boca, o gosto, a cor, né? O palitinho que ele segura, isso aí é o que ele chama de assimilação. Porque aí o Piaget fala que é aí que ele está aprendendo o que é algodão doce. Ele aprendeu o que é o nome. E aí ele pergunta às vezes para a mãe: ué, mas isso é aquele algodão que tira esmalte? É aquele algodão que a gente põe no machucado quando eu caio da bicicleta? É aquele algodão que eu passo metiolate na minha unha? É aquele algodão. Não, esse é outro tipo de algodão. Chama algodão doce porque esse é comestível. Esse é para gente comer. O outro não. O outro vai servir para várias situações de machucado, de tirar esmalte, nananana, mas não é de comer. Então, isso aí ele chama de acomodação, que é quando ele consegue comparar. Ah, olha, algodão doce é assim, o algodão de tirar o esmalte é assado. Não é de comer, né? Se eu comer algodão de tirar esmalte, eu posso passar mal, porque aquilo não tem propriedades para comer. Então, todos esses conhecimentos, eles vão acomodar. O que é acomodar? É tornar significativo. É mesmo que passe um ano e ele tiver com o vovô passeando lá em Volta Redonda, quando ele vê um carrinho e vê o algodão doce, ele vai saber o que é o algodão doce. Por quê? Porque ele memorizou na primeira vez que ele viu o algodão doce, que você falou, que explicou, nananana, então virou conhecimento. Por quê? Porque aquilo está na memória dele. Ele não esqueceu. Ele vai saber o que é algodão doce. Então, ali o Piaget chama de equilibração. É quando todos esses conhecimentos, eles formam um equilíbrio, porque ele já sabe o que é. Ele já sabe que aquele algodão é de comer, ele sabe que ele pode escolher as cores, porque qualquer cor que ele escolher vai ser algodão doce naquele ali, naquele formato, né? Quando ele foi no aniversário, ou então quando ele foi na festa do Dia da Criança, ele viu o algodão doce, ele vai lembrar todas as características do algodão doce. Então, o Piaget fala que isso é equilibração. Então, a gente tem, né, essa possibilidade de aprendizagem que passa por essas etapas. Ora, a gente não precisa falar só de criança para isso. Nós adultos também aprendemos assim. Toda situação nova, todo problema, né? Ou toda surpresa que acontece na vida da gente, no primeiro momento, tira a gente do equilíbrio. Por quê? Porque a gente está sem aquele fato, sem aquele problema, sem aquela situação. Aí, quando você vai aprendendo, o tempo vai trazendo, né, as informações, você tem mais tempo de respirar, tem mais tempo de ficar mais calmo, você vai aprendendo, aí você fica o quê? Equilibrado e aprende. Vou dar um exemplo para vocês do meu filho. Meu filho, quando eu estava, né, grávida, que fiz a ultrassonografia, deu que ele tinha lábio liporino e não tinha o palato. E aí, depois que ele nasceu, que eu considero, graças a Deus, que foi um milagre, porque ele veio com o palato perfeitinho,
o céu da boca veio perfeitinho, mas o labinho e a gengiva veio com fissura, veio com deficiência. E aí eu fiquei muito nervosa, porque eu já trabalhava com isso, mas com deficiência, eu já tinha visto, era uma época que tinha muita lábio leporino, eu já tinha visto e tal, mas meu filho é outra coisa, né, gente? Quando vem pra mão da gente, a gente fala, esquece tudo que a gente estudou quase. Então, para mim, foi tudo muito novo, eu tinha muito medo dele engasgar, até que ele conseguiu mamar, foi tudo muito, assim, sacrificante. Aí hoje, por exemplo, em janeiro, a gente foi lá no hospital que ele operou, em Bauru. Aí, quando eu cheguei lá, que eu vi os bebezinhos e vi as mães apavoradas, falei, não, vou conversar com essas mães. Aí eu falei para elas, olha, eu também fiquei apavorada. Eu também fiquei com medo de engasgar. Mas é um medo muito grande agora. Nossa, agora se eu tiver um netinho fissuradinho, vou tirar de letra. Por quê? Porque eu já conheci, eu já sei. Eu sei que tem que encaixar a fissurinha no bico do seio da mãe. Eu sei que tem que cantar. Eu sei que tem que acalmar antes de mamar. Eu sei que se o bebê estiver mamando muito rápido, tem que parar, conversar com ele para ele mamar mais devagar, para ele não engasgar. Só que isso eu sei como? Depois que eu vivi, depois que eu tive aí uns 8 meses de experiência com meu bebê. Então hoje eu sou tranquila, falo com as mães, tiro de letra, por quê? Porque eu já vivi essa experiência. Então, hoje eu tô na equilibração. Hoje, se eu tiver um netinho, ou quando eu vou lá no hospital, que eu ajudo as mãezinhas, né? Ou quando alguém precisa e tal, eu consigo ser uma pessoa que eu vou ajudar. Por quê? Porque eu já passei por aquela experiência, eu já aprendi. Eu saí de um estado de desequilíbrio e fiquei bem desequilibrada. Porque tem coisa que a gente fica bem desequilibrada, né? Aí a gente assimila, que é quando a gente vive, aprende. As enfermeiras lá me mostraram como que tinha que pôr ele sentadinho para ele não engasgar, me falaram como que eu tinha que pegar, como que tinha que pôr para rotar, né? Então, assim, a o bracinho que tinha que estar com uma atadura, que ele ficou 3 meses assim, ele não podia dobrar o bracinho para não pôr a mão na cirurgia. Então, era uma tala que tinha. Então, tudo isso eu aprendi como? Depois que eu tive que lidar com o meu bebê. Então, hoje estou equilibrada, tiro de letra, por quê? Porque eu já vivi aquilo. Então, para o Piaget, é assim que se dá a aprendizagem. No primeiro momento, você desequilibra, você não sabe, você desconhece. Depois que você vive, que você estuda, que você aprende, que as pessoas te falam, aí a gente fica calma, que você já aprendeu e consegue até ajudar as outras pessoas, né? Por exemplo, também curar umbigo de bebê, de filho. Ninguém nasce sabendo curar, fazer umbigo, né? Até o umbigo cair, a gente precisa ou ler, ou pesquisar, ou geralmente a sogra, a mãe, alguém, né, que mais velho ajudar. E aí a gente fica tranquila. Então, são exemplos, né, dessa trajetória de aprendizagem que não é só com criança, é com toda a nossa vida. A gente tem um desequilíbrio diante de um desafio, de uma surpresa, de algo que não tinha esperado ou que tinha, né? E à medida que a gente vai vivenciando e vai aprendendo, a gente acomoda e equilibra, tá? Então, ele fala que tem que ter essas condições, né? Que tem que ter essa experiência e tem que ter essa questão de existir uma reflexão sobre o que foi feito. E aí também gostaria de estar falando com vocês, né? Quando que a gente passa por uma experiência na vida da gente e por a gente não refletir, a gente não aprende. Por quê? Às vezes até porque a gente não quer sentir dor, né? A gente não quer que aquilo machuque.
Aí a gente não se aprofunda naquela situação. E aí a gente não aprende. Daqui a pouco a gente vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, fazer um bolo. A gente aprende a fazer um bolo. Mas se você não olha na receita, né? E vamos que o bolo deu errado. Quando você for fazer de novo, você tem que fazer de cabeça? Não, você vai olhar de novo na receita com mais atenção para ver aonde que você errou. Então, esse processo de assimilação, equilibração, né, e desequilíbrio e acomodação é um processo da aprendizagem do ser humano. À medida com que a gente vivencia, que a gente manipula os objetos do conhecimento, que a gente pensa sobre ele, reflete, a gente aprende. E é por isso que nós temos que ter cuidado com as coisas que são muito rápidas. Porque as coisas que são muito rápidas não dão tempo para o nosso cérebro pensar, refletir. E aí a gente não aprende. É por isso que a gente precisa muitas vezes repetir. Porque a nossa memória, e eu já falei isso para vocês semana passada, a nossa memória, cada vez que a gente repete, a gente marca um pontinho diferente. Dei exemplo do passeio de trem ou de ônibus, não lembro. Que a gente vai vendo as imagens quando a gente vai passear de trem. E aí, se a gente falar, volta lá, me fala o que passou, você vai citar uma, duas, três coisas. À medida que você for passar de novo, você já vai ver 3, 4, 5, 6 coisas. À medida que você for passar de novo, você já vai ver 10 coisas. Por quê? Porque a sua memória vai gravando pontos diferentes. Então, a mesma coisa a aprendizagem, e até segundo Piaget. Cada vez que a gente reflete, cada vez que a gente manipula aquela situação, melhor a gente aprende. Quantas coisas a gente aprende com o primeiro filho que não vai repetir com o segundo? E quantas coisas a gente aprende com o primeiro, com o segundo, que não vai repetir com o terceiro? Tô falando verdade ou tô sendo equivocada? Quem é vó, então, deve saber direto isso. Quantas coisas que a gente fez e que depois a filha faz diferente, o filho faz diferente, né? Então, a gente vai pensar nessa situação para o ensino e para os nossos meninos. E aí agora pergunta: os nossos meninos que possuem uma diferença, possuem um jeito de pensar diferente, eles vão aprender de forma diferente? O que vocês acham? Alguém responde aí, por favor, senão eu vou achar que eu tô sozinha. Cadê a Silvia? A Silvia que é minha amiga de responder. Maria, responde aí. Márcia, sim. Fala, Silvinha. Eu acho que eles têm a capacidade de aprender como qualquer outra pessoa normal. Basta a gente ter Muito bem. paciência e esperar o tempo deles. Mas eu acho que eles Muito aprendem bem. como qualquer um, né? Isso, Silvia, é isso mesmo. O cérebro de cada. Olha, nenhum cérebro é igual, tá? Todos os nossos cérebros são diferentes. Aqui na nossa sala, aqui que tem 18 pessoas pensando, tem 18 pessoas pensando diferente. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, no algodão doce, cada um tem uma vivência de algodão doce. Pode ser que tenha alguém que pensou, eu conheci o algodão doce quando eu era grande, já com 12 anos. Aí o outro pensou, eu conheci o algodão doce com a minha avó que fazia na casa dela domingo. O outro pensou, eu conheci o algodão doce quando eu fui no aniversário de não sei quem. Então, olha só, uma coisa que eu falei, 18 cérebros pensaram diferente. Então, mesma coisa, a gente vai pensar os nossos meninos, exatamente como a Silvia falou. Todo mundo aprende. Todo o nosso cérebro ele é plástico, ele se modifica. Mas ele se modifica
a partir do momento que eu coloco coisas diferentes para desafiar ele. Estímulos diferentes para desafiar. E aí ele aprende coisas diferentes. Então, todos aprendem. Só que cada um tem o seu tempo. E esse fator tempo é que faz a grande diferença do menino na escola. Porque às vezes ele precisa de mais tempo, às vezes ele precisa de menos tempo. Às vezes ele precisa aprender outra coisa para entender aquilo. Às vezes ele precisa de coisas antes daquilo, que é por isso que ele não aprendeu. Então, por exemplo, matemática. A gente não aprende a multiplicar se a gente não sabe somar. Por quê? Porque a multiplicação são várias somas. A gente não aprende a dividir se a gente não sabe subtrair. Por quê? Porque a divisão é o compartilhamento do todo. É toda a subtração do todo. Eu tenho um chocolate, vou dividir para 2 pessoas, eu vou tirar metade e vou tirar metade. Então, vejam bem, a aprendizagem, ela é individual. Cada pessoa aprende de um jeito diferente da outra. Uma pessoa pode ter mais facilidade de aprender ouvindo. Outra pessoa pode ter mais facilidade de aprender lendo. Outra pessoa pode ter mais facilidade de aprender escrevendo. Outra pessoa pode ter mais facilidade de aprender vendo vídeo, que é áudio e visual. Outra pessoa pode ter mais facilidade de aprender quando ela mexe com as mãos, quando ela movimenta o corpo. Por exemplo, bailarino profissional. Então, nós temos vários estilos de aprendizagem, mas todos nós aprendemos. Ah, tá, Érica, a gente aprende até quando? Até 5 anos, até 6 anos, até 10 anos? A gente aprende até 1 segundo antes de morrer. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele se modifica. À medida, ele é um órgão muito inteligente. À medida que a gente tem necessidade que ele se vire nos 30 para aprender, ele vai aprender. Um exemplo, a gente foi passear de barco e caiu no mar. Você pode falar que você não sabe nadar, mas se tiver uma pessoa falando, bate o braço até você chegar no barco, você pode ter certeza que você vai aprender. Porque senão você vai morrer. Ninguém quer morrer. É instinto. A gente vai aprender, a gente vai ver como é que o outro bate o braço, vai bater o pé até chegar no barco, né? Então, assim, todos nós podemos aprender qualquer coisa. A gente só tem que ter essa motivação que o Piaget falou. A gente tem que ter esse encantamento, a gente tem que ter esse desejo de aprender, né? Quantas pessoas começam a estudar depois de adulto? Quantas pessoas aprendem a fazer, aprimorar seus talentos depois de adulto, né? Ou até idoso? Quantas pessoas a gente fica sabendo que às vezes se formou na faculdade de medicina ou em outra faculdade, qualquer uma outra, quando a pessoa tinha 60, 65 anos? Por quê? Porque foi a hora que ela teve a oportunidade de fazer aquela faculdade. Quantas coisas a gente aprende, gente, na hora que precisa aprender. Então, o nosso cérebro, ele é plástico. Plástico significa o quê? Plasticidade, significa ter flexibilidade. Ele se modifica. Os nossos meninos, as nossas crianças, elas aprendem. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo para as mães que eu atendo as crianças. As aprendizagens dos nossos meninos, da PAI, elas são aprendizagens diferentes da nossa, do mundo aqui fora, né? Eles aprendem, eles já nascem com uma capacidade de amar muito grande.
que às vezes um adulto aqui fora estuda, faz 500 faculdades, não sei quantos mestrado e doutorado, e não sabe amar como eles amam, que é um amor incondicional. É um amor que ama do jeito que a pessoa é, com todos os defeitos. Olha, quer mais, um indivíduo mais, vamos dizer, elevado do que uma pessoa que ama sem condição. Ah, Márcia, eu vou te amar, mas só se você parar de... Eu vou amar você, mas só se você parar de usar tamanco vermelho, porque eu detesto tamanco vermelho. Ah, ô Graziele, eu vou te amar, mas só se você cortar o cabelo curto, porque eu não gosto de cabelo comprido. Quantas vezes a gente se depara com condições para ser amado e amar? Então é isso que a Daniela escreveu. É um amor puro, verdadeiro, sem condições. Sem condição nenhuma. Seu filho não vira para você e fala: Ah, mamãe, eu vou te amar só se você me der um tablet. Ah, mamãe, eu vou te amar só se você me der um fone de ouvido. Que às vezes a gente escuta isso, né? Os nossos meninos não têm isso. Eles amam pela simples presença, por a gente estar no mesmo ambiente que eles. Então, são pessoas que já nascem sábias. A gente tem que aprender com eles. Eu acho que é o contrário. Eu acho que as nossas crianças da Pai, eles são os nossos mediadores para sermos seres humanos melhores. E não nós somos dele. A gente pode ser deles assim, para aprender, sei lá, cor, número, né? Fazer troco, arrumar uma cama, nananana. Mas eles ensinam a gente a amar sem restrição. E esse amor é um amor que dá vida. É isso, amor genuíno, né? Que a Daisy colocou pra gente. E eles podem ensinar muitas coisas. Eles podem ensinar a perdoar. Eles podem ensinar a não cobrar. Eles podem ensinar a gente a ter calma, tolerância, paciência. Eles podem ensinar a gente a não ser fofoqueiro no tempo de cada um, respeitando. Eles podem ensinar a gente a só ajudar o outro. A gente não querer atrapalhar a vida do outro. Porque quantas coisas a gente faz que às vezes a gente atrapalha o outro. Às vezes até sem querer. E eles ensinam a gente a não querer atrapalhar. Então são seres humanos mais puros que existem, né? E aí a gente aprende muito com eles. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Eles sabem o dia que a gente está triste, o dia que a gente está alegre, o dia que a gente está preocupado, o dia que a gente está tenso, o dia que a gente está nervoso, sem a gente falar, né? Então, olha quanto a gente pode aprender. Vocês já pensaram, gente, se o mundo inteiro tivesse a forma de viver e de amar que os nossos meninos da Pai têm, como seria um mundo diferente? Sem injustiça, sem violência, sem maldade, sem dor, né? No sentido de fofoca, de falar mal, de querer o mal. Olha como o nosso mundo seria perfeito. Por quê? Porque eles são o mais perfeito do perfeitíssimo do amor de Deus. Então, eu sempre falo isso para as mães. Eles que ensinam muita coisa pra gente. O fato deles estarem felizes, acordarem alegres, né? Quererem ir para a paz, se sentir bem na paz. Quantos meninos que eu vejo na paz que falam, ai, não tem. Os maiores já, os adultos. Ai, não tem aula sexta-feira. Ai, não tem que esperar. Agora vai ter recesso. Eu ouvi vários falando, ai, demora demais. Por quê? Porque ali é um ambiente que eles se sentem amados, que eles se sentem valorizados, que eles se sentem desafiados, sim, né? A aprender, a fazer coisas diferentes.
Então, olha que maravilha, né? Que nós temos o privilégio de lidar com esses seres humanos que nunca vão fazer mal para ninguém. É a certeza de que nunca vão matar ninguém, nunca vão estrupar ninguém, nunca vão arrancar a orelha de ninguém, nunca vão arrancar um braço de ninguém. Por quê? Porque eles são mais puro amor aqui na Terra. E isso já é uma aprendizagem para gente. Pode até não aprender, vamos dizer, a fazer cálculo mental, pode não aprender, e pode, mas eu tô falando, pode até falar, não vai aprender a fazer uma equação, uma química, não vai fazer uma, né, sei lá o quê, mas olha o tipo de aprendizagem que nós podemos ter com eles. Eu me lembro quando o meu filho era pequeno, às vezes eu tinha problema assim no trabalho, algum tipo de problema. Eu perguntava para ele, gente, ele me dava a resposta mais certa do mundo. Pequenininho. Por quê? Porque eu sabia que ele pensava, é lógico, né? Nenhum problema assim, né, grave, mas uns problemas assim, sei lá, alguma coisa de reclamar de alguém ou falava alguma coisa. Mas eu lembro que os conselhos dele eram do mais puro coração. Eu gostava de perguntar, porque ele era certo. Então, quando a gente pergunta para eles, né, o que, que vocês acham disso? O que, que você... aquele trabalho da Thaís com os autodefensores, aquilo é muito bacana. Porque se você analisar o que eles estão falando, é justamente o certo do certo do certo do certo. Porque eles não são interesseiro. Eles não falam uma coisa só para agradar. Eles falam o que eles pensam, o que eles acham e dentro dos valores certos. Eles não falam só para ter vantagem, ou para alguém ver, ou para se aparecer. Não. E isso é lindo demais, porque você consegue lidar com o ser humano com a mais pura sinceridade, como a Deise escreveu aqui, a mais pura sinceridade. Então, gente, é muita coisa para a gente aprender. É muita coisa para a gente se tornar cada vez melhor, né? Deixa eu voltar lá aqui, ó. Já são 8h35, ó. Então, hoje tem jogo do Brasil, né, gente? Quero ver jogo do Brasil. Tem alguém chamando aqui? Não. Então tá. Então, deixa eu voltar aqui para a telinha aqui do... O que o Piaget falou, né? Ele falou que esses estágios do desenvolvimento, eles têm as características que são características típicas. Ele coloca essas idades, mas nem sempre a gente encontra, por exemplo, crianças no estágio pré-operatório com 6 anos, mas criança com sensório motor com 6 anos, né? A gente encontra criança operatório concreto lá com 6 anos, e então essas idades aqui, elas são, vamos dizer assim, um marco, mas não são necessariamente essas idades. Como eu falei, eu acho que se ele tivesse aqui agora, ele ia repensar essas idades, mesmo porque as crianças estão cada vez mais inteligentes, tá? E tem muita criança aí com 2, 3 anos que tá dando banho. Então, assim, esse primeiro estágio, né, que é de 0 a 2 anos, que a gente chama de sensório motor, ele é um estágio que o ser humano ele tá mais na sensação, tá mais no sentimento. É ali que ele começa, quando o bebezinho nasce, ali ele começa a ter essa interação, adaptação com o meio ambiente, ali que ele vê as outras pessoas, que ele reconhece a voz da mamãe, a voz do papai, com o irmão, né? Ali que ele vai começar a vida dele. E uma das... tem, assim, muitas características de cada fase. Isso aí não adianta eu querer falar tudo agora, porque eu não vou conseguir. Eu vou falar algumas, né, que eu acho importante, porque a gente pode trabalhar com os nossos também, que é, por exemplo, a questão da linguagem. Como alguém aprende a falar não falando com ele? Não.
Então, o ideal é que a gente converse com os nossos meninos, converse com a criança que está no sensório motor, né? Toda a parte da coordenação, a parte física, é como se ela toda fosse o pensamento. Então, por isso que às vezes a criança, até 2 anos, ela morde, ela belisca, mas não é que ela quer maldade com o outro, é que é o jeito dela falar, olha para mim. É o jeito dela falar, eu quero você, né? É o jeito, porque ela fala com o corpo inteiro, ela ainda não domina a linguagem. Então, nós temos, por exemplo, meninos aí na PAI que falam com os olhos, né? Eu tô atendendo o Alexandre junto com a professora. Esqueci o nome dela. Pois a Márcia me lembra. Professora que tem a sala lá perto da coordenação. E aí o Alexandre, ele não tem a linguagem verbal, ele não tem a linguagem com as palavras, mas pelo olhar dele, Daisy, com a professora Daisy, e aí pelo olhar dele, pelo jeito que ele olha a cabeça, pelo jeito que ele mostra, é lógico que a gente sabe o que ele está querendo dizer. Porque quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando do corpo inteiro, a gente não está falando só da boca. E aí que nessa fase sensório-motor é importante a gente trabalhar o corpo, o gesto, né? Mostrar com a nossa expressão o que a gente está sentindo, o que a gente está gostando, porque é nessa linguagem corporal é que a gente aprende a ler, né, o que o outro quer dizer, tá? Então, essas estruturas, né, desse primeiro estágio, eles são importantes para quê? Para ele imitar, para ele ver que tem outras pessoas também. Gente, vou ter que ir ali tomar uma água. Pedir pro meu filho aqui. O segundo estágio, que geralmente ele falava que era de 2 a 6 anos, mas que também varia, porque depende do desenvolvimento de cada um, é a fase que a criança começa a experimentar, a escrever, experimentar a linguagem artística. É a fase que a criança aprende a representar. E é muito importante essa representação. Por que é muito importante que eu escolho como principal coisa para falar? Que é nessa fase que eles aprendem a desenvolver o jogo simbólico. O que é jogo simbólico? É os símbolos, é a representação que a nossa sociedade usa. Então, por exemplo, você está andando de carro, passa debaixo de um sinal aparece a cor vermelha. O que é para fazer? Ninguém responde, cara. Parar. A questão de aparecer a cor vermelha e parar é uma convenção, é uma regra. Obrigado, filho. É uma regra social, uma regra de trânsito, não é isso? Se eu pegar um bebezinho de 6 meses e parar ele de frente para um sinal aparecer vermelho, ele vai saber que é para o carro parar? Não, ele tem 6 meses, ele é bebê de colo. Ele não tem essas estruturas cognitivas ainda para organizar o símbolo. Então, de 2 a 6 anos é a hora que essas estruturas precisam estar sendo, vamos dizer assim, vitaminadas, né? Estimuladas, precisam estar fortes. Para quê? Para organizar símbolos. Então, com os nossos meninos, às vezes a gente fala, ontem nós fomos na PAI, ele ontem, ou às vezes ele fala, eu vou ontem no dentista, eu fui amanhã no dentista. Isso é uma estrutura o quê? De tempo.
Ontem é uma regra social, que a palavra ontem significa o que passou. Hoje é o que a gente está vivendo. E amanhã é o que ainda não chegou. Gente, vocês têm ideia de quanto isso deve ser difícil para uma criança e para um ser humano que está começando, né, nessa fase pré-operatória? Porque ele tem que decorar 3 palavras, 3 coisas diferentes. Então, se a gente for pensar, né, numa estrutura de aprendizagem, é o que o Piaget fala, que ele chama de conservação, reversibilidade. São habilidades que nós precisamos ter na estrutura cognitiva para aprender. E aí é importante que a gente fale, na hora, ontem é o que a gente já fez. Lembra que você subiu no ônibus, sentou do lado daquela nossa vizinha, conversou e tal? Então, isso já passou. Então, isso foi ontem. Hoje é o aqui e agora. E amanhã é o que a gente ainda não viveu. Isso, se às vezes precisar repetir 4, 5 vezes, 10, 20, 30, 40, todo dia, tem que repetir, porque senão essa criança não vai criar essa estrutura temporal. Então, essa fase do pré-operatório, ó, a Silvia levantou a mão. Fala, Silvinha. Amo quando vocês querem falar. Amo. Fala. Ô, Érica, é igual o meu menino agora. Ele é não verbal, ele tem 9 anos. Agora ele aprendeu au au. Quando ele vê Hum, o cachorro, ele fala para mim assim, uau uau. Aí eu falo, é uau uau. Ele não pode ver um cachorro que ele fala para mim uau uau. Só que agora ele tá até confundindo. O gato para ele também é uau uau. Aí ele estava assistindo aqui na televisão, aí passou uma capivara, aí ele falou para mim uau uau. Aí ai, agora que eu vou ter que bonitinho. trabalhar com ele animais para ele poder saber identificar. Só o cavalo, Exatamente. Olha só só, o Silvia, eu vou colocar, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar lá no Telegram, ah, eu vou colocar figuras de animais e vou colocar sons de animais. Então você aham, vai mostrar para ele o gato e ele vai ouvir miau. aham. Figuras e sons. Eu vou pôr separado, tá? Ó, o único que ele não confunde, que ele não fala uau uau, é o cavalo, porque ele faz ecoterapia, então o cavalo ele não confunde com uau uau, mas um gato ele chama de uau uau, a televisão que mostrou uma capivara, ele falou para mim uau uau, aí agora eu vou ter que aprender a como eu vou ensinar ele os animais certo, entendeu? Entendi, mas o que que eu tô te falando? O que que você vai precisar fazer? Você vai precisar mostrar o visual e o som. Porque quando ele estabeleceu o uau uau, o que que ele fez? O cachorro não faz uau uau. Ele É, pegou o isso cachorro, mesmo. ele pegou o som do cachorro para representar todos os animais de 4 patas, quadrúpedes que andam É. daquele jeito, nananana. Então, para ele, o au-au dele é como se ele falasse quadrúpede. Todos os animais Ah, que andam de tá. 4 patas. Entendeu? Entendi, Agora você entendi. vai inserir um outro código no vocabulário dele. Você vai falar agora minhau. Por quê? Você vai mostrar que o cachorro faz o au-au, mas o gato tem outro som, é minhau. Ele, veja Aham. bem, a primeira etapa é essa que ele fez. Perfeito. Todos são o au-au, porque todos são quadrúpedes. Agora a Isso. gente vai ensinar para ele que não é só o au-au quadrúpede. Agora a gente vai falar que cada um tem um nome. E a gente, como ele já sinalizou que é pelo som que ele escutou, vamos ensinar o som. Então, até ele aprender, por exemplo, minhau, uau, uau, mé, mu, né? O som do cavalo, que ele quiser. Quando ele Aham. perceber essas categorias de som, aí a gente vai entrar com o nome: cachorro, gato, cavalo, pintinho, piu-piu. Não, não é piu-piu, é Então, pintinho. o Então, Pintinho, ele escuta uma música na televisão, que eu ponho muita música para ele. Então, tem uma excelente.
Aí tem uma música que canta o pintinho, piu, piu, piu. Aí ele fica para mim assim, um dia ele chegou na pai, bi, bi, bi. Aí a professora dele falou, o que que ele tá falando? Eu falei, não, ele tá cantando o pintinho, piu. Ah, então. Então, o que que acontece? É uma primeira fase, é o que o Piaget fala. À medida que ele vai entrando, vai se familiarizando, né, com os aspectos sociais, ele vai criando símbolos, representações. Então, olha o quanto é importante ele repetir o au-au. Então, eu vou colocar lá no grupo as figuras e vou colocar sons. E aí você vai passando para ele as figuras e vai colocando sons, para ele poder ir associando. Som de cachorro, som do gato, e depois, ó, esse é o miau, esse é o au-au, esse é o piu-piu. Vai mostrando para ele que cada animal faz um som diferente. Para ele aprender que o au-au que ele fala, que quer dizer quadrúpede, vai ser só do cachorro. Você entendeu? A Márcia levantou a mão. Fala, Marcinha. Érica, num trabalho que eu desenvolvo aqui em Volta Redonda, com crianças de 2 anos, a gente sempre começa com os objetos. E Uhum. esses objetos que fazem parte do aparato da sala de aula é que vão estar determinando, através das músicas, esses sons dos animais. Aí, numa segunda etapa, quando as crianças já dominaram visualmente esses objetos, eu passo a estar usando as imagens dos animais, Entendi. com as músicas, e aí eu vou acrescendo esse trabalho. Hoje eu já estou assim, tem uma musiquinha lá que o Bartolino troca o som do galo. Aí, ao invés dele fazer o cocoricó, ele faz o minhau. Aí as crianças falam: não, o galo, esse não é o som do galo, esse é o som do gato. Aí eu já vou com a imagem do gato para eles estarem associando o som e a imagem de uma forma, assim, num terceiro nível já de trabalho, Entendi. entendeu? E o que eu tenho percebido na sua fala, a necessidade do visual antes da palavra, antes da linguagem. Porque o que que acontece? A gente tem uma coisa que é o signo, outra coisa que é representação. Uhum, Quando eu falo que cada um aprende de um jeito, é porque tem criança que vai aprender mais quando vem o som e depois a imagem. Tem criança que vai aprender mais quando vem a imagem depois o som. E tem criança que vai aprender mais quando vem junto o som e a imagem, porque cada um tem um estilo de aprender. No caso, como chama, Silvia, seu filhinho? Davi, No caso do Davi, o que que ele mostrou? Ele mostrou que ele aprende mais pelo som primeiro para depois a imagem. Porque quando ele caracteriza que au representa todos os quadrúpedes, o que que deu origem ao au? O som do latido do cachorro. Então o que que ele diz para mim como psicopedagoga? De que ele aprende o som antes da imagem. Entendeu? Então, para o Davi, é ideal que ela faça isso, ela mostre os sons, porque veja bem, o Márcia, quando eu falei para ela, você vai apresentar os outros mostrando, mas ouvindo esses sons, o que que eu estou trabalhando aí na questão de habilidade cognitiva? Eu estou trabalhando categorização. Eu estou trabalhando seriação, que são as habilidades cognitivas de conjunto, de numerosidade. O que um signo representava todos, agora ele vai ver que não. Para cada um vai ter um signo, uma representação diferente. Então, au são todos os quadrúpedes. Ótimo!
Ele já mostrou que ele consegue fazer uma representação e dar uma função social para essa representação. Ele mostrou que ele já sabe representar. Porque quando ele fala au-au, é quadrúpede. Ele não vai chamar o pai dele de uau-au, ou a avó de uau-au, ou o moço do picolé da carrocinha de uau-au. Não, ele já deu forma para esse uau-au. Esse uau-au é o quê? Animal quadrúpede. Quando ele chama o gato de uau-au, ele chama o porco de uau-au, a capivara de uau-au, ele já deu uma representação para esse uau-au. Qual é? Quadrúpede, né? Vamos dizer assim, animal que anda de 4 patas. Para ele é uau, porque esse uau dele representa pra gente quadrúpede. Só que ele não fala quadrúpede, ele fala uau. Por quê? Porque foi o som que chegou primeiro. Ele marcou o som. E aí, quando eu falo para ela, olha, apresenta o gato não como gato, apresenta como miau, que ele vai ouvir. Miau. Aí ele vai comparar. Ué, uau, uau, é diferente de miau. Ah, então esse é o miau. Esse faz. Aí, o que acontece? Ele faz a categorização. Aí ele avança de habilidade cognitiva. Porque ele sai de uma representação para outras representações. Mesmo que no primeiro momento ele fale só au e miau para todos, não tem problema. Ele já percebeu que só o au não dá conta, porque tem especificidades. E aí, vamos para o terceiro, depois de, sei lá quanto tempo que ele vai precisar, mas ele já vai ter au, minhau e piu-piu. Você entendeu? Então, você vai ampliando os signos para essa criança. Ele vai percebendo que essa linguagem ele é muito mais elaborado do que ele pensou num primeiro momento. Porque num primeiro momento eu pensei que eu falasse uau, qualquer bicho ia servir. Mas agora eu já estou percebendo que se for uau, é só do uau. Se for minhau, é só do minhau. E se for piu-piu, é só do piu-piu. Entendeu o que eu falei, Márcia? Sim. Você entendeu, Silvia? Sim, perfeitamente, entendi. E aí, Márcia, você também está certinha de trabalhar com seus outros alunos assim. Por quê? Porque cada um tem um jeito de aprender. Só que se você for pesquisar, você vai perceber que às vezes numa turma de 10, tem 5 que aprende primeiro no visual, 3 que aprende primeiro no auditivo, 2 que aprende pelo sinestésico, pelo movimento, e 2 ou 3 que aprendem pelo visual e auditivo. Então, hoje, né, o grande, vamos dizer assim, o grande desafio do professor é estar vendo, observando como o seu aluno, que às vezes apresenta uma dificuldade de aprendizagem, aprende melhor para ele poder oferecer essas atividades a partir daquela sensação, daquele órgão, né, vamos dizer, que entra as informações de uma forma mais com mais facilidade para ele aprender. Então, por exemplo, o que é isso que eu estou falando? Que eu falei um monte de coisa aqui e pode ser que alguém não tenha entendido. Por exemplo, o surdo, ele vai aprender melhor como? Pelo visual, lógico, ele não ouve. Então, ele pode até aprender a questão da vibração do som, mas num primeiro momento, o que ele vai aprender com mais facilidade é o órgão visual, porque é o que ele tem. Mesma coisa o cego. Como que o cego vai aprender com mais facilidade? Pela audição, porque ele não tem a visão. Então, no nosso cérebro também é assim. A gente aprende melhor, às vezes, vendo do que ouvindo, aprende melhor ouvindo do que vendo, e às vezes aprende melhor pelo movimento, pela coisa da dinâmica, né? Que a gente chama de sinestésica. Marlene quer falar. Ai, que delícia! Fala, Marlene.
Marlene, você levantou a mão, Marlene, fala, por favor. Liga aí o seu microfoninho e manda ver. Eu não consigo abrir por aqui, né, gente? Marlene, você levantou uma mãozinha aí para falar. Você quer falar ou não? Ai, pessoal, já são 9 horas. Olha só, vamos terminando, né? Já são 9 horas. Semana que vem a gente vai ter mais. Só que semana que vem eu não vou falar sobre pré-operatório, não. Semana que vem nós vamos cantar. Todo mundo animado para cantar, pelo amor de Deus. Tá bom? Nós vamos ficar 1h30 cantando música de roda, música de folclore. E o que eu vou pedir para vocês colocarem lá no WhatsApp a música de infância que vocês cantaram na infância de vocês e que vocês mais gostam. Cada um vai colocar uma, que a gente vai cantar toda semana que vem. Vai virar uma cantoria isso aqui. Vai ser muito bom. Aí, em agosto, a gente vai fazer aquele dia de atividades práticas. Deixa eu colocar aqui, porque pode ser que não tenha alguém que não tenha estado no primeiro momento, né? Eu só lembro aqui pra gente terminar, né? Aqui, ó, 26 de agosto, nós vamos fazer um encontro presencial. A gente vai fazer muita atividade, muita brincadeira. Vamos pensar junto como a gente pode adaptar essas atividades para o Davi, para os outros amigos das mães que estão aqui, dos responsáveis que estão aqui. E aí a gente vai fazer na prática. Eu acho que vai ser também muito bom, né? E semana que vem a gente vai fazer a hora de cantar, a hora do canto, tá? Acho que a hora do canto fica melhor que a hora de cantar, a hora do canto. Por favor, estejam aqui terça-feira que vem, 7h30, depois de colocar no WhatsApp, que eu já vou colocar a tarefa agora, a música de infância que vocês brincaram e cantaram quando era criança, para eu poder tirar. Combinado? Graziele falou combinado. E aí, eu só quero saber o seguinte: hoje foi bom? Vocês gostaram? Entenderam? Foi produtivo? A Márcia falou que sim. A Márcia é uma doce de menina. Graziele falou que sim. Edilane, Maria. Ai, que bom, gente. Silvia, né? Cláudia. Ai, tô feliz. Tô feliz porque eu queria muito ajudar, né, nesse momento, assim. Ana Carolina, Lúcia Helena, sim. Que delícia. Adriana Luz, Deise, ótimo. Ingrid, excelente. Ai, que delícia. Edmara, Priscila, Graziele. Tempo é curtinho. Pois é, Graziele. O tempo é curtinho. Daniele, né? Mas eu acho assim, como é uma primeira experiência, a gente vai melhorando, né? Então, assim, vamos conversar no dia 26 que a gente vai estar junto presencialmente. Acho que vai ser bom também para a gente colocar o que não está sendo legal, o que está sendo legal. E aí, para o segundo semestre ou para o ano que vem, a gente vai aprimorando, né? Na minha cabeça, eu acho que a gente vai precisar fazer uns encontros presenciais, porque quando a gente faz encontro presencial, a gente se olha, né, dança, movimenta, fica com mais, assim, mais espontaneidade para falar, né? E hoje eu fiquei muito feliz. A Silvia hoje me fez ganhar a noite, né? A Márcia. Quem mais que falou hoje que eu fiquei feliz? Colocaram no chat. Então, quando vocês participam, para mim é uma vitória. Marlene, né? Quando vocês participam, para mim é vitória, porque só ficar falando lá de cá, por mais que eu saiba que tem gente do lado de lá, eu fico assim, ai, será que eles estão entendendo? Será que eles estão gostando? Será que o que eu tô falando está sendo útil?
Será que tá, né? Aí quando vocês escrevem, falam e participam, nossa, eu fico no céu, tá? Ganho aqui um bombom de chocolate que eu amo de prêmio, tá bom? Então, olha, terça-feira que vem